Olá, pessoal. Nesta aula, vamos falar sobre amplificador operacional de três estágios, fazendo aqui uma análise qualitativa dos estágios e o seu circuito equivalente. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos muito aqui com o circuito par diferencial, que aqui no nosso circuito ele é o primeiro estágio de amplificação. Então nós vimos anteriormente todas as propriedades, estudamos todas as propriedades aí do circuito par diferencial. Vimos que ele é um circuito formado por dois estágios aqui, um amplificador coletor comum acoplado a um amplificador base comum, polarizado por uma fonte de corrente. Falamos anteriormente que a saída desse circuito, o nó de saída dele, geralmente é acoplado a uma carga de altíssima impedância. E aqui nesse nosso circuito amplificador operacional, feito com transistores bipolares BC547B e BC557B, o segundo estágio de amplificação ele é um emissor comum, onde eu tenho o meu emissor comum e a carga, que seria o RC desse emissor, ele é emulado aqui por uma fonte de corrente. Então, a resistência dessa fonte de corrente funciona como a carga desse meu amplificador emissor comum. A entrada é um nó de altíssima impedância, logo, completa aqui o que nós falamos em aulas anteriores, que o nó de saída do par diferencial é geralmente acoplado a um estágio de altíssima impedância, que é justamente o que nós temos aqui. Então, nós temos o ganho do par diferencial. Agora, o sinal passa pelo par diferencial, sofre uma amplificação. Esse sinal sai do par diferencial e sofre uma outra amplificação aqui no estágio amplificador emissor comum. E, finalmente, o sinal é entregue para a saída, para a carga de saída, através de um coletor comum, que também aqui tem uma carga RE, a resistência de emissor aí, emulada por uma fonte de corrente. Então, esses aqui são os três estágios do nosso circuito amplificador operacional. O primeiro estágio, par diferencial, segundo estágio, o estágio emissor comum, e o terceiro estágio, que é o estágio coletor comum. E aqui é a saída do circuito. Temos esse circuito que é feito com transistor bipolar, como já falamos, e temos também o circuito amplificador operacional, que nós construímos aqui com transistores MOS, usando os modelos de transistores MOS do circuito CD4007. Então, como utilizamos esse modelo, os transistores têm tamanhos fixos aqui determinados pelo tamanho do transistor do próprio circuito CD4007. Então, nós utilizamos esse modelo para fazer as simulações e fazer as verificações e construímos aqui o circuito amplificador operacional de três estágios com transistores MOS. Então, da mesma forma, temos o par diferencial, o estágio, aqui no caso é fonte comum, acoplado a um estágio dreno comum e levando o sinal à saída da carga. Então, temos essas duas topologias aí feitas com os dois tipos de transistores. Como já falamos anteriormente, temos os três estágios, par diferencial, o emissor comum e o coletor comum. Isso quando o circuito é construído com transistores bipolares. Construído com transistores MOS, nós temos um estágio par diferencial, um estágio fonte comum e o estágio dreno comum. Lembrando que o par diferencial é formado pelo primeiro estágio aqui, o dreno comum, acoplado ao segundo estágio, que é o gate comum. E no caso do circuito com transistores bipolares, coletor comum
base comum, como já havíamos comentado. Bem, passando aqui para a análise do comportamento do circuito em frequência, nós temos primeiro a seguinte situação. A análise aqui do circuito par diferencial com transistor BJT, transistor bipolar, ele tem aqui, como vocês podem ver aqui pelo diagrama de Bode, um ganho altíssimo. Aqui no caso é um pouco acima de 100 dB. 100 dB nós temos 40 dB igual a 100, 20 dB igual a 10, 40 igual a 100, 60 seria igual a 1000, 80, 10.000, 100 dB é um ganho de 100.000 vezes, é maior do que 100.000. Então, 100.000, 10.000 e 100.000. Então, temos um ganho alto. Aqui, um ponto que é de interesse aqui para análise é o ponto, é a frequência de ganho unitário, que é justamente a frequência onde o ganho do circuito cai para 0 dB, que é esse ponto. Então, ele está aqui na frequência de mais ou menos 10, 20, 30 MHz. E o que nós temos aqui é uma banda bem estreita. Nós temos uma banda que vai de mais ou menos 10 Hz até ali por volta de 1 kHz. Então, uma banda bem estreitinha. O ganho é alto, mas a banda é estreita. Esse é um dos problemas que nós temos que enfrentar e que a única forma de melhorar isso aqui é construindo o circuito com transistores muito pequenos que vão ter capacitâncias parasitas bem reduzidas. Então, com tecnologias mais recentes, onde os transistores podem ser menores, nós conseguimos melhorar bastante o ganho desses circuitos. E aqui eu proponho um primeiro exercício, onde você vai apresentar o diagrama de Bode VL em função de S sobre VS em função de S, das simulações SPICE e AC, com a função STEP-PARAM, como está escrito aqui, do circuito abaixo, para capacitores de acoplamento com valores de 1 nanofarad, 1 microfarad e 1 milifarad, usando o ganho de banda plana como referência. Determine a frequência onde ocorre o primeiro polo invertido do circuito para cada valor de capacitância. Observação: a frequência de um polo dominante, na verdade aqui é um polo invertido dominante, é aquela aonde o ganho cai 3 dB do ganho em banda plana. Na verdade, esse conceito de polo invertido dominante e polo normal dominante, ele é trabalhado aqui nesse curso e, como nós já falamos, ele nos ajuda a construir uma função de transferência onde nós conseguimos identificar as influências dos componentes do circuito no comportamento aqui em frequência deste. Certo? Então, aqui nesse exercício, você vai mudar os capacitores de acoplamento e vai ver aqui o que acontece com o ganho, com o polo dominante de baixa frequência do circuito. O exercício 2, determine a frequência do polo normal dominante do circuito usando o diagrama de Bode produzido no LT-SPICE da função de transferência VL sobre VS. Apresente uma forma de reduzir a frequência de corte do polo dominante do circuito pela metade. Então, nesse segundo exercício, você vai fazer uma análise da região de alta frequência aqui do nosso circuito, do comportamento, e vai propor uma forma de reduzir a frequência aonde ocorre esse polo dominante, ou seja, a frequência de corte do polo dominante aqui do circuito. Exercício 3. Baseado nos dados da função de transferência do circuito,
apresentado no diagrama de Bode do LT-SPICE, construa uma função de transferência numérica VL de S sobre VS de S, considerando como referência o ganho de banda plana. Então, você vai considerar aqui como referência o ganho de banda plana, os dois primeiros polos invertidos em baixas frequências. Então, você vai considerar os dois primeiros polos invertidos aqui em altas frequências, da função VL sobre VS, e os dois primeiros polos normais em altas frequências. Então, você vai verificar aqui, através da análise gráfica, onde acontece o primeiro e o segundo polo normal aqui do circuito, em altas frequências. Em seguida, vai apresentar a função numérica VL de IW sobre VS de IW no LT-SPICE, em contraste com aquela apresentada pelo circuito, e comente se encontrar alguma diferença. Então, você vai construir essa função e vai plotar ela em cima deste gráfico. Lembrando que quando você criar a função numérica, função de transferência numérica, o que vai acontecer é que você vai ter o comportamento do circuito em frequência, mas não vai encontrar as relações com os componentes aqui, com os elementos do circuito, porque você não está fazendo aqui, no caso, uma função de transferência algébrica para ter essa informação. Comparando a frequência de ganho unitário do par diferencial com a frequência do ganho unitário aqui do amplificador operacional com 3 estágios, o que nós vemos é que, utilizando o mesmo circuito, com características similares aqui de corrente, de polarização, nós vamos ter uma frequência de ganho unitário do par diferencial basicamente igual à frequência de ganho unitário do próprio circuito amplificador operacional, como nós já havíamos verificado antes. Isso nos dá uma ideia de quem influencia na geração do polo do polo dominante do circuito. Então, nesse caso, quando a gente compara a função de transferência do par diferencial dando uma resposta similar àquela que nós obtivemos com o próprio amplificador operacional de 3 estágios, nós podemos considerar que a principal influência para que o circuito tenha esta resposta vem do nó de saída do par diferencial do circuito. Então, essa aí é uma questão qualitativa que nós podemos argumentar, mas isso aí nós podemos verificar posteriormente fazendo comparações algébricas. Considerações aqui sobre o ganho do amplificador aqui, do amplificador operacional de 3 estágios, o ganho linear desse amplificador, nós vemos aqui que ele é praticamente 100K, né? Então, ele tem um ganho aqui de banda plana bastante alto, que nós já tínhamos visto lá que ele se aproxima de 100 dB. Na verdade, aqui, olhando aqui no gráfico, aqui no exercício, ele parece estar um pouquinho acima de 100 dB, mas na verdade, olhando aqui para o gráfico linear, o máximo que ele chega é 100K. E aí ele tem uma banda bem estreitinha, e tem algumas considerações aqui que nós temos sobre o circuito em si, não necessariamente dele construído com transistores bipolares, mas do circuito que funciona basicamente em modo tensão. Quanto maior o ganho em tensão, menor a banda de operação. Então, toda vez que você tenta amplificar um sinal através do uso de diversos estágios de amplificação, o que acontece é que nós vamos sempre estar com a banda limitada pelo
pelos próprios limites dos circuitos que nós estamos utilizando para fazer esta amplificação. Então aqui nós temos um limite determinado pelo par diferencial, nós temos um outro limite determinado pelo emissor comum, e nós temos um limite determinado pelo coletor comum. E quem vai ser o limite dominante aqui do sistema? Vai ser aquele que impuser o menor limite. No caso aqui, como nós vimos anteriormente na análise qualitativa, aparente o par diferencial e o nó de saída, na verdade, do par diferencial é o nó que vai determinar o limite mínimo de operação de frequência desse circuito. Então, quanto maior o ganho de tensão, menor a banda de operação. O ganho de tensão alto implica na manipulação de nós de alta resistência. Então, olha aqui, manipulação de nó de alta resistência. Nós vimos em aulas anteriores que o nó de saída do par diferencial tem altíssima resistência, o nó de saída do emissor comum tem altíssima resistência e o nó de saída do coletor comum tem uma resistência baixa. Então, aqui eu consigo produzir um ganho de tensão, aqui nesse outro nó eu consigo produzir outro ganho de tensão, mas aqui eu não consigo ganho de tensão. O que eu faço aqui, eu dou um ganho de corrente para esse meu sinal. Então a amplitude dele vai ser basicamente a amplitude do sinal de entrada aqui nesse circuito. Ganho de corrente alto, manipulação de nós de baixa resistência, que é o que nós temos aqui. Nós demos um ganho de corrente para o sinal e nós estamos manipulando o nó de baixa resistência. Ganho alto de tensão, manipulação de baixas correntes. Então, quando nós trabalhamos com ganho de tensão, nós trabalhamos com correntes geralmente muito pequenas. Então, por exemplo, nós não conseguimos alimentar esse circuito diretamente aqui do nó de saída do emissor comum sem a perda da amplitude. Por isso, nós temos que passar esse sinal por um buffer, que vai nos dar um ganho de corrente, para poder alimentar a carga sem a perda de amplitude do sinal, ou sem uma perda expressiva da amplitude desse sinal que foi conseguida nos dois estágios anteriores. Baixas correntes, baixo consumo, baixas frequências. Altas correntes, alto consumo e altas frequências. Então, senhores, para termos circuitos low power, ou com baixo consumo de potência, esses circuitos geralmente consomem baixa corrente e eles também funcionam em frequências relativamente baixas. Para termos circuitos com funcionando em altas frequências, geralmente circuitos têm um alto consumo de corrente, certo? Tem um alto consumo de potência e funcionam com altas correntes. Ou para aumentar a frequência de operação do circuito, nós temos a opção de trabalharmos com componentes cada vez menores. É claro que também temos que trabalhar a engenharia de conexão para não perdermos as propriedades de miniaturização. Então, quanto menores os dispositivos, nós conseguimos menores capacitâncias parasitas e, por consequência, nós temos a possibilidade de construir circuitos com maiores bandas de operação, com bandas mais largas, certo? Então, mas de qualquer forma, o que nós sabemos é que quando nós trabalhamos com correntes muito baixas, aí no caso, circuitos pequenos, com dimensões pequenas, eles podem trabalhar com altas frequências e correntes reduzidas, não por conta de nós estarmos manipulando um circuito necessariamente com baixa corrente, mas porque a corrente que ele requer para funcionar é baixa. Então, eu tenho baixo consumo e altas frequências.
se o circuito for pequeno, se as dimensões físicas desse circuito forem menores do que as que nós estamos trabalhando aqui, né, nesse exemplo. Então, existem algumas questões de engenharia que podem ser trabalhadas para melhorar o desempenho em frequência e o consumo. Mas, geralmente, o que acontece, por exemplo, em processadores. Em processadores, os componentes são miniaturizados. Então, nós trabalhamos geralmente com os limites dos nós tecnológicos, das tecnologias de fabricação, principalmente tecnologias MOS. Mas, como nós construímos circuitos bem complexos, mas não complexos porque eles são difíceis de entender, mas complexos porque eles são bastante densos, nós queremos fazer um processamento rápido, e aí nós utilizamos circuitos digitais bem com uma densidade bem grande de componentes e portas lógicas, e o consumo das portas lógicas unitária, um consumo unitário, ele geralmente tem um consumo baixo, porque ele é um circuito pequeno, consome baixa corrente, mesmo trabalhando em altas frequências. Mas aí, com milhões, dezenas ou centenas de milhões de portas lógicas, o que acontece é que o consumo vai ser alto. E aí, várias portas operando em altas frequências, vai aumentar o consumo do dispositivo. Voltando aqui para a eletrônica analógica, se nós conseguirmos reduzir o tamanho dos componentes, nós conseguimos aumentar a frequência de operação, baixar o consumo, certo? Mas aí, se você for usar muitos dispositivos do mesmo tipo como é lá em circuitos digitais, aí você vai ter um aumento no consumo de qualquer forma. Coisa similar acontece com o amplificador operacional feito com transistor MOS, e aí nós já falamos um pouquinho sobre alguns circuitos como processadores feitos com transistores MOS. Nesse caso, nós temos aqui um circuito com um ganho bem menor, e nós vamos ver que linearmente ele é bem menor do que o ganho que nós obtivemos com o amplificador com transistores MOS, com transistores bipolar, não necessariamente porque o circuito foi construído com transistores MOS, mas é por conta da tecnologia de fabricação e do modelo de simulação que nós estamos utilizando desses transistores, e por eles serem transistores padrões. Aí, eles têm um tamanho, eu não sei dizer para vocês se fisicamente o tamanho deles é maior do que os transistores bipolares BC547B e BC557B. Até onde eu conheço de tecnologias de fabricação, transistores bipolares geralmente são maiores que transistores MOS. Então, no caso aqui, eles teriam uma transcondutância maior, eles conseguem conduzir mais corrente, então conseguem aí um desempenho um pouco melhor do que os transistores MOS. Então, nós não fizemos nenhuma operação de redimensionamento dos transistores, até porque o modelo deles requer um trabalho feito com esses componentes. Então, se você compra lá o CI 4007, você vai usar o transistor do tamanho que está nele, não tem como você redimensionar. Então, por isso, nós não fizemos o redimensionamento de nenhum dos transistores aqui do circuito. Nós utilizamos ele com as mesmas dimensões que eles possuem lá no CI CD4007. Então, aqui nós temos o amplificador de 3 estágios, um amplificador operacional, com uma banda que, nesse caso, ela é mais larga que aquela do nosso amplificador com transistor bipolar. Então, aqui a nossa banda com transistor bipolar ia de aproximadamente 10 Hz até mais ou menos 1 kHz.
Aqui nós temos uma banda que vai de aproximadamente também 10 Hz até agora 10, 20 kHz mais ou menos. Então temos aí uma banda mais larga, entretanto temos um ganho reduzido em relação ao amplificador anterior. E a frequência de ganho unitário desse circuito, ela é um pouco maior também do que a frequência de ganho unitário lá do circuito com transistor bipolar. Aqui nós temos mais ou menos 20, 30, 40, um pouco mais do que 40 MHz de frequência de operação, de frequência de ganho unitário. Aqui temos um exercício 5, onde está sendo solicitado para apresentar um diagrama de Bode VL sobre VS da simulação SPICE AC. Então, é um exercício similar ao exercício 3, onde você vai alterar os valores das capacitâncias de acoplamento e vai verificar o que acontece com o ganho com o diagrama de Bode na região de baixa frequência. Então, aqui a frequência do polo invertido, porque nós estamos falando aqui de baixa frequência. Tendo ganho de referência aqui de banda plana, nós vamos avaliar esta região do diagrama de Bode à luz de polos e zeros invertidos. Então, polo dominante invertido é aquela onde o ganho cai 3 dB abaixo do ganho de banda plana, como nós já falamos. Então, o mesmo trabalho que você fez para o circuito com transistor bipolar, você vai fazer aqui para o circuito com transistor MOS. E o exercício 5, similar ao exercício... na verdade, aqui já é o exercício 6. Então, vai ser similar ao exercício 4 feito para transistores com circuito para transistor bipolar, aonde você vai estudar, vai analisar o comportamento do circuito em altas frequências e vai apresentar uma forma de reduzir essa frequência de corte, ou seja, você vai apresentar uma forma de reduzir reduzir a banda do circuito, na verdade, vai reduzir a frequência de corte desse polo pela metade e vai apresentar essa solução. Exercício 6. Você vai construir a função de transferência numérica. Agora aqui já é exercício 7. Eu vou só fazer uma verificação aqui. Esse aqui era o exercício 3. Então, certo. Então, o exercício 5 é similar ao exercício 2. O exercício é similar ao exercício 1. Opa, eu acho que... na verdade, estava certo. Aqui é o exercício 4, na verdade. Exercício 4, similar ao exercício 1. Exercício 5, similar ao exercício 2. E o exercício, que esse aqui é realmente o exercício 6, é similar ao exercício 3, onde você vai construir aí uma função de transferência numérica a partir dos valores que você vai obter aqui do nosso diagrama de Bode. Depois vai construir essa função matematicamente aqui no LTSpice e comparar a função matemática com a função que você construiu. A ideia é que você veja se a função matemática corresponde aqui em ganho e em fase à função que está sendo apresentada aqui, pelo menos relativa aos dois polos aos dois polos invertidos de baixa frequência e aos dois polos normais de alta frequência do circuito. Então você vai comparar aqui e se encontrar alguma diferença, vai comentar aí as diferenças encontradas. E comparando aqui o ganho linear dos circuitos amplificador operacional
MOS com o bipolar, nós vemos aqui, ó, que o ganho linear do bipolar foi um ganho bem alto, aí da ordem de 100K. O circuito feito com transistor MOS também apresentou um ganho alto, não tão alto quanto o com transistor bipolar, mas aí ficou da ordem aí de 14 kHz, aproximadamente mas entre 5 e 10 vezes menor que o ganho do circuito com o transistor bipolar. O que acontece aqui com a função de transferência VL sobre VS em função da função de transferência VO2 sobre VS? Por que ela apresentou uma perda aqui? Porque o nó, a resistência de saída desse nó, ela não é tão baixa quanto a resistência de saída do nó do coletor comum. Então, você não pode, nós não podemos, por exemplo, alimentar uma carga do tamanho daquela que nós alimentamos com o circuito utilizando o transistor bipolar sem perdas. Então, o que acontece é que, para alimentar essa carga, uma carga similar, nós já temos uma perda aqui do sinal, da amplitude do sinal. Então, isso aí explica um pouco a redução. Então, se nós tivéssemos aqui uma carga, aí você pode fazer esse teste, uma carga mais alta do que essa aqui, 10 vezes, 100 vezes, ou então se você abrir esse circuito, você pode verificar que este sinal aqui ele vai ficar mais próximo ao sinal VO2 sobre VS. O amplificador operacional de 3 estágios com transistor bipolar simétrico. Nesse caso, senhores, nós construímos o circuito utilizando duas fontes de alimentação. Aqui no primeiro caso, nós estamos utilizando uma fonte que ela tem um único nível de tensão e a referência é o nível mais baixo de tensão dessa fonte. Agora nós vamos estar construindo o circuito utilizando duas fontes de tensão, aonde cada uma dessas fontes tem um nível, tem o nível dobrado. Na verdade aqui foi um erro. O que vocês vão ver daqui para frente era para a gente ter duas fontes de 5 volts. Aqui nós temos duas fontes de 10 volts, mas a partir de agora nós vamos fazer análise com os resultados que nós obtivemos aqui. E aí depois vocês podem reduzir a tensão aqui dessas fontes para 5 volts para formar aqui uma fonte de 10 volts. E aí tem uma derivação simétrica aqui onde vai ser a nossa referência. E agora, nós, com essa nova configuração de fontes simétricas, nós não precisamos mais da polarização aqui do nó de entrada, do circuito par diferencial, do estágio coletor comum e nem do estágio base comum. Eles podem ser ligados diretamente à referência. E a fonte de sinal pode ser ligada diretamente à referência e acoplado aqui direto ao nó de entrada sem a utilização de capacitor. Da mesma forma, o nó de saída, se ele estiver bem balanceado aqui e ele estiver zerado, nós tivermos sem offset, ou o offset for bem ajustado aqui pela fonte de entrada do circuito, o que nós vamos conseguir é alimentar a nossa carga sem a necessidade de um capacitor de acoplamento. Então, isso aqui são adventos interessantes quando nós construímos o circuito amplificador operacional com fontes simétricas. Nesse caso, senhores, o comportamento dele em baixa frequência nós já não vamos mais conseguir observar de forma clara como vai ser o comportamento em baixas frequências desse circuito, porque nós não temos mais capacitância de acoplamento. Então, pelo menos aqui a nível de simulação,
nós vamos ver depois que nós não vamos mais ter aí polos invertidos dominantes nesse circuito, ok? Pelo menos até os limites de frequência que nós estamos trabalhando. A primeira coisa que nós precisamos fazer depois de termos projetado aqui o circuito é fazermos essa correção de offset e deixar o nosso nó de saída variando em torno do nível 0, variando em torno da referência. Ou seja, se você tirar o sinal, se você eliminar o sinal de entrada, fazer a variação do sinal ser igual a 0, o que tem que acontecer é que o nó de saída ele tem que ficar aqui em 0 volts. E essa análise nós não fazemos através da análise AC, nós fazemos através da análise do diagrama de Bode, nós fazemos através da análise de transiente, que é uma análise AC também, mas no simulador, quando nós falamos de análise AC, nós estamos falando dessa análise aqui em frequência. Essa análise AC, quando nós estamos falando em termos de simulação, ela seria uma análise de transiente. Então aqui, colocando a variação da fonte, fazendo os ajustes primeiro para que o nosso nó de saída fique variando em torno fique com a tensão de saída zerada aqui em torno do ponto do nosso nó de referência, tensão 0, e depois colocando um sinal e verificando que ele está variando de forma aproximadamente simétrica em torno desse ponto, é assim que nós fazemos o ajuste de offset aqui a nível de simulação. Depois de ter feito esse ajuste de offset, aí sim nós podemos fazer a análise AC, análise em frequência do circuito, e aí plotando o diagrama de Bode, nós vamos ter aqui o funcionamento do circuito em altas frequências. Como nós não conseguimos chegar à frequência 0, não importa quantas ordens de grandeza você utilize aqui, microhertz, nanohertz, picohertz, você não vai chegar à frequência 0. É uma frequência, aqui no caso é uma singularidade em termos de frequência. Então, se você reduzir mais aqui, talvez você note algum comportamento, algum polo, algum zero que possa acontecer aqui para trás. Mas nos limites que nós estávamos utilizando antes, que era de 1 mHz, nós não temos mais polos e zeros de baixas frequências até esse limite aqui. Aí o comportamento em altas frequências ele é similar ao comportamento dos circuitos anteriores. Podemos atribuir este ganho aqui, que aqui sim o circuito está apresentando um ganho acima de 100K, acima de 100 mil vezes, o circuito está apresentando esse ganho, mas provavelmente é devido ao nível de polarização aqui, que esse nível de polarização é o dobro daquele utilizado no circuito anterior. Então isso aqui tem que ser averiguado depois. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu realmente cometi esse erro de colocar aqui a polarização dobrada. Mas aí depois vocês podem fazer essa verificação, ajustando aqui esses níveis de tensão para 5 volts e 5 volts. Ajustando também, aí vocês vão ter que fazer novamente ajuste de offset aqui e tentar colocar a polarização similar aos níveis que nós tínhamos dos outros circuitos, para verificar se o ganho do circuito volta a ser igual ao ganho apresentado pelo circuito anterior. Mas a análise ela vai ser a mesma que nós fizemos anteriormente. Então, o circuito aqui simétrico, ele tem esse comportamento, e aí nós basicamente não precisamos nos preocupar com
a polarização e com o acoplamento dos níveis de tensão, tanto de entrada quanto de saída. O preço a se pagar aqui seria ter um sistema com duas fontes de alimentação. Fazer o projeto com uma fonte de alimentação tem um custo, que nós já vimos aqui, o custo em baixas frequências, e no caso o projeto com duas fontes de alimentação, ele provavelmente vai encarecer o custo do projeto, mas por outro lado ele melhora aqui o desempenho do circuito, principalmente em baixas frequências. A frequência de ganho unitário não mudou muito em relação ao que nós tínhamos anteriormente. Se nós formos verificar aqui, ela até sofreu, podemos dizer que ela sofreu uma pequena... Não, ela não sofreu redução. Ela estava em torno de 30 MHz. E aqui ela também está em torno de 30 MHz. Então, a frequência de ganho unitário do circuito não sofreu alteração. Isso aí provavelmente não sofreu influência aqui das fontes de alimentação. Exercício 7. Determine a frequência do polo normal dominante do circuito. Aqui realmente nós só temos um polo normal dominante. Usando o diagrama de Bode produzido no LT-SPICE, função de transferência VL sobre VS, apresente uma forma de reduzir a frequência de corte do polo normal dominante do circuito. Então, como propusemos nos exercícios anteriores, você vai propor uma forma de reduzir a frequência onde ocorre o polo dominante. E você também vai construir uma função numérica aqui, levando em consideração os dois primeiros polos normais de alta frequência, vai construir a função de transferência VL sobre VS no LT-SPICE e vai comparar o comportamento dessa função de transferência com o comportamento que o simulador apresenta do próprio circuito. E vai verificar se existem discrepâncias entre as curvas apresentadas tanto de ganho quanto de fase desta função de transferência. E o exercício 8 é um circuito construído com transistor MOS. Aqui no caso do circuito com transistor MOS nós já tivemos, eu já tomei o cuidado aqui de dimensionar as fontes de alimentação para 5 volts e 5 volts. Deixa eu só verificar aqui. No circuito anterior, eu tinha uma tensão de 10 volts, então realmente o resultado do circuito simétrico com transistor MOS, ele vai ser um parâmetro de melhor comparação em relação àquele que eu acabei de apresentar com o transistor bipolar. Porque aqui nesse caso eu tomei esse cuidado de colocar a fonte, a soma das duas fontes igual ao tamanho da fonte que estava sendo utilizada no exemplo anterior. Então, primeiro passo aqui, ajustar o offset DC do nó de saída. Então, aqui, fazendo o ajuste, como eu tinha comentado anteriormente, você zera, primeiro faz a análise em transiente, zerando o sinal da fonte de sinal. Então, você zera e verifica quando o sinal do nó de saída vai estar em 0 volts DC. Depois disso, você aplica o sinal na fonte de sinal, aplica um sinal de baixa amplitude, eu não sei. Aqui está 0,1 milivolts a 15 kHz. E aí você vai ter essa amplificação aqui, o sinal variando razoavelmente de forma simétrica em torno da referência. Então, fizemos o ajuste de offset. E temos aqui o funcionamento do circuito
em frequência. Agora sim, ele está do tamanho aproximado. Podemos comparar o comportamento aqui em frequência, principalmente o comportamento em modo linear, com aquele apresentado pelo circuito anterior. Então, se nós formos aqui em cima, deixa eu ver, aqui neste, não, aqui. Então, ele estava em torno de 14K, 13 para 14, e aqui 15 para 16K. E lá embaixo, o circuito agora simétrico, ele chega próximo a 14 aqui também, e entre 15 e 16K. Então, o comportamento desse circuito é construído com fontes simétricas. Ele vai ser muito similar àquele que nós obtivemos com fonte não simétrica. E, novamente, o ganho aqui no projeto fica claro quando nós vemos aqui o comportamento em baixa frequência. Então, nós basicamente mandamos o polo de baixa frequência, o polo invertido de baixa frequência, para uma frequência onde nós nunca vamos utilizar o circuito. Nós não vamos utilizar esse circuito a uma frequência abaixo de 1 MHz. Então, toda a banda aqui plana, ela fica bem mais larga. Infelizmente, as frequências onde nós utilizamos realmente esse circuito são frequências bem mais altas do que essas frequências aqui, que são muito baixas. E são frequências que nós nem utilizamos, na verdade, para sinais, para envio de sinais contendo informações. Então, mas o interessante é ver que em baixas frequências nós reduzimos muito os problemas que nós poderíamos ter com capacitores de acoplamento aqui, de redução da banda. Então, e o custo vai ser a utilização de duas baterias, que nem sempre nós temos um sistema com o valor de baterias que nós realmente precisamos para fazer a polarização do circuito, a menos que nós estejamos trabalhando com aparelhos que o fabricante já lhe dá essa possibilidade. Frequência de ganho unitário está em torno aqui de 20, 30, 40, entre 40 e 50 MHz, que é aproximadamente o que nós obtivemos no circuito anterior. E o exercício, deixa eu só averiguar aqui a numeração. O último exercício foi o 8, esse aqui é realmente o 9. Então, determine a frequência do polo normal dominante do circuito, usando o diagrama de Bode produzido no LT-SPICE da função de transferência, e apresente uma forma de reduzir a frequência de corte do polo dominante do circuito pela metade. Então, um exercício similar ao exercício 7. E esse exercício número 10, um exercício similar ao exercício 8. Saindo agora aqui do campo da análise do circuito, a partir dos seus componentes, dos seus transistores, nós vamos agora para uma análise em blocos, onde nós pegamos o amplificador operacional e realizamos o estudo deste circuito em 3 blocos diferentes. O primeiro bloco, o bloco de amplificação 1, que é o nosso circuito par diferencial. O segundo bloco, sendo o bloco de amplificação do circuito emissor comum ou do circuito fonte comum. E o terceiro bloco, o buffer de corrente. E o que nós temos de particularidades aqui na construção desses blocos?
cada um desses blocos nós já trabalhamos em aulas anteriores a determinação desses parâmetros. Então, por exemplo, o bloco 1. O bloco 1 nós temos que essa resistência R0, que é a resistência de saída desse bloco, ela é o equivalente à resistência de Thevenin do nó de saída do par diferencial, visto nas duas aulas anteriores, que é aproximadamente RO2 por RO4. Então, seria o paralelo aqui da resistência de saída desses dois transistores. A capacitância C0, ela seria a capacitância que estimada ali da capacitância parasita do nó de saída. O V0, ele é a tensão de Thevenin do nó de saída do par diferencial. Então, dada por esta expressão para o par diferencial que nós trabalhamos anteriormente, quando nós estivermos trabalhando com o circuito simétrico, que nós não tivermos um circuito de polarização, então nós vamos ter R2 em paralelo com R3 tendendo a infinito, que vai ser infinito porque eles não vão existir. Então nós vamos ter aqui em cima somente RS, vai cancelar RS com RS, ficando somente o RTH sobre RE1 mais RE2. A resistência de saída do segundo estágio, ela vai ser a resistência de saída desse circuito fonte comum, que, como nós já vimos em aulas anteriores, a determinação da resistência de saída é similar àquela que nós fizemos aqui para o par diferencial. E nós chegamos a fazer esta análise para o circuito emissor comum, que é equivalente ao de fonte comum, que no caso aqui é basicamente o paralelo das resistências de saída desses dois transistores. Então, é esse paralelo aqui. E a tensão de saída é a tensão de Thevenin do nó de saída do emissor ou fonte comum, que vai ser dado basicamente por esta expressão em relação à tensão de entrada desse circuito. A resistência de saída do terceiro estágio é basicamente a resistência de emissor desse transistor. Isso também nós vimos em aulas anteriores. Como ele está em paralelo com uma fonte corrente, aí sim que ele vai ser que essa fonte corrente tem uma resistência de saída bem alta. Então, a resistência de saída, a resistência desse nó, vai ser basicamente paralelo de RE com esse resistor, que vai tender basicamente à resistência RE, que é um RE desse transistor, que é uma resistência muito baixa. Então, essa resistência sendo baixa, esse capacitor sendo aproximadamente do tamanho dos capacitores dos estágios anteriores, vai produzir um polo ou um zero de altíssima frequência. E a tensão de saída desse circuito é basicamente a tensão de entrada do mesmo circuito. Bem, então nós temos aqui RE3 e R1 produzido por esses equivalentes aqui, discutidos também em aulas anteriores. E a função de transferência total do circuito vai ser a tensão de saída do nó, VO1 sobre VS, vezes VO2 sobre VO1, vezes VO sobre VO2, cortando VO1 com VO1, VO2 com VO2, vai sobrar VO sobre VS. Então, você vai ter aqui a função de transferência desse circuito. Então, muito simples de construir a função de transferência, sendo que nós já trabalhamos todos esses outros elementos em aulas anteriores. Então, você basta revisar o que foi feito anteriormente e utilizar os resultados aqui neste estágio. E o exercício 11
Exercício 11, no modelo incremental do amplificador operacional BJT e CMOS simétricos e assimétricos. O assimétrico seria com uma única fonte de tensão, de 3 estágios. Determine a função de transferência A de S para os 4 casos de circuito. Considere infinita a impedância de entrada de cada estágio do amplificador. Então, você não vai ter corrente de entrada a ser considerada nesses circuitos, mesmo quando o circuito é construído com transistor bipolar, aonde a entrada desse estágio aqui é na base do transistor que faz a amplificação. Da mesma forma, no par diferencial, a entrada desse circuito aqui é no terminal de base dos transistores que formam o par diferencial, mas você não vai considerar corrente fluindo através desses nós. Então, esses nós vão ser considerados de alta impedância e você não vai considerar corrente fluindo por eles. Modelo concentrado do amplificador operacional com 3 estágios, aí você tem aqueles modelos que você verifica nos livros de eletrônica, onde você tem um bloco, esse bloco tem um fator de amplificação, ele tem uma resistência de saída e você dificilmente vai ver uma capacitância de saída associada ao bloco do amplificador operacional. Então, no amplificador operacional ideal, nós temos a resistência de saída tendendo a 0 ohms, a capacitância de saída tendendo a 0 Faraday. Então, não teria necessidade desses componentes acoplados à saída do amplificador operacional ideal. E você tem o ganho igual ao ganho do amplificador, que na verdade no ideal ele tende a infinito. Então as características de idealidade do amplificador operacional, válidos somente em banda plana. Então, essas características ideais, elas não vão contar em baixas frequências e em altas frequências. Elas vão ser contadas basicamente em banda plana. Então, quais são elas? Ganho infinito, alta impedância de entrada, versão MOS é mais adequada pelo fato que nós já comentamos em aulas anteriores, dos transistores MOS possuírem uma corrente de porta muitas ordens de grandeza, centenas a milhares de ordens de grandeza menores do que a corrente do transistor bipolar, onde a corrente de base do transistor bipolar é da ordem de microvolts, de microamperes, enquanto as correntes que fluem, correntes AC, correntes DC que fluem através da porta dos transistores MOS estão na ordem de femtoamperes. Então, a resistência de saída é nula. Então, aqui testar limites de variação de carga. Então, para você fazer essas considerações, você aplica aí uns testes de limite de variação de carga para você ver até onde você pode considerar essa resistência de saída baixa. Porque se você estiver utilizando uma carga, sei lá, de 10 ohms, talvez essa resistência já não seja assim tão baixa comparado com uma resistência de 10 ohms. Mas, para resistências da ordem de quilo-ohms, mega-ohms, aí sim, essa resistência aqui é uma resistência que pode ser considerada bem baixa. Senhores, vamos ficar por aqui na aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.